Amados, abra comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 21. Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 21. Nós vamos ler os dois textos nessa noite, os versículos 18, 19 e 20. Depois nós vamos para outro texto. Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 21. Vamos ler a partir do 18. Vamos ler o texto, todos acharam? Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira. Vá agora comigo para Marcos capítulo 11, por favor. Marcos capítulo 11. Nós vamos ler dos versículos 12 ao 14. Evangelho de Jesus conforme Marcos agora, capítulo 11, versículos 12, 13 e 14. Diz assim a Escritura: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Amém. Irmãos, o Senhor Jesus está na última semana do seu ministério. E ele chega a Jerusalém e vai ao templo. E diz Mateus 21, 12, que ele derruba as mesas e expulsa os cambistas. O Senhor Jesus estava aqui condenando aquela religião do comércio. Diz então o texto que Jesus se aproxima de uma figueira para comer figos. Diz o texto que, não tendo encontrado nenhum fruto, amaldiçoa a figueira e diz: fique como está, nunca mais alguém coma fruto de ti. Este é o primeiro milagre que Jesus faz para destruir. Ele amaldiçoa a figueira. Jesus sempre usara o seu poder para curar, para abençoar. Porém, essa figueira aponta para uma situação dolorosa em Israel. É a religião judaica. Jesus olha para eles e eles estavam se prostituindo e se apostatando da fé. Este fato, irmãos, que lemos aqui é muito mais do que um juízo para a religião judaica. Esse é um alerta para você e para mim. Eu quero ver com vocês 3 lições nesse texto. Eu disse ao pastor Reinaldo aqui algumas semanas atrás, eu disse: pastor, eu preciso dizer isso para a igreja. Eu preciso dizer isso para vocês. Então, em nome de Jesus, ouça o que vocês vão ouvir, e vocês terão que tomar uma decisão no final. Porque tudo que nós vamos ouvir aqui é do centro, do meio do coração de Deus. E isso aqui não é para o mundo, é para a igreja, é para nós. Há 3 lições aqui. A primeira, escutem: uma profissão de fé sem vida não agrada ao Senhor Jesus. Diz o versículo 19 de Mateus, que lemos, Mateus 21, 19: e vendo uma figueira à beira do caminho. Essa figueira é um retrato daquelas pessoas que superam em muito as outras que estão ao seu redor. O processo da figueira é esse: primeiro ela produz fruto e depois folha. As folhas da figueira aparecem em março ou abril, e ela começa a dar frutos em junho até agosto, e uma segunda leva no mês de dezembro.
Mas a lei da figueira é que ela nunca produz folha sem antes produzir fruto. E o que acontecia com aquela figueira? Ela estava impressionando as pessoas que passavam por aquele caminho, fazendo uma propaganda enganosa daquilo que ela não possuía. Nós podemos ilustrar isso com Eliabe. 1 Samuel 16:6, ele disse assim: Senhor, certamente está perante ti o seu ungido, um homem forte e bonito. Samuel pensou: é esse o escolhido. Porém Deus rebate Samuel no verso 7, dizendo: Samuel, eu não vejo como vê o homem vê o exterior, eu vejo o coração. Se você continuar estudando o livro de Samuel, você vai descobrir que Eliabe só tinha casca. Por dentro, ele era um homem covarde e medroso. Eliabe foi o maior estorvo de Davi, antes dele enfrentar Golias. Todos nós corremos o risco de aparentarmos ser melhores do que nós somos, e das pessoas amarem, não quem nós somos, mas quem nós aparentamos ser. E o pior, das pessoas serem atraídas a nós, não pelo fruto, mas pela folhagem. Esse é um risco que eu e você cometemos, de você atrair as pessoas até você, não pelo fruto, mas por aquilo que você aparenta ser, uma mentira. Essa figueira, ela simboliza 3 coisas. A primeira, simboliza as pessoas que parecem desafiar as estações do ano. Se aquela figueira estava com folhas, pressuponha que ela estava com frutos. E se ela estava com folhas e não com frutos, ela estava adiantando algo que ela não possuía. Existem algumas pessoas que parecem que estão mais adiantadas do que as outras, mais preparadas do que as outras, dão a impressão de serem melhores, mais cultas, parecem com Pedro. Mateus 26:31 diz assim: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Então Pedro coloca a máscara e diz no versículo 35: Senhor, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Negou sim, 3 vezes ele negou, e feio. Em outras palavras, Pedro estava dizendo assim: olha, Senhor, eu não confio muito nesse grupo que o Senhor tem. Eu acho que eles não têm a perseverança necessária na hora da luta, mas eu quero que o Senhor saiba que tem um homem com H maiúsculo ao seu lado. Pode contar comigo para o que vier. Pedro superestimou a si mesmo, aplaudiu a si mesmo. Ele se projetou acima dos seus condiscípulos. Esse é um risco que você e eu caímos ainda hoje. Segundo, essa figueira simboliza as pessoas que parecem ultrapassar a regra comum do crescimento. A regra era clara, e qual era? Primeiro figo, e depois folha. Essa figueira pulou um estágio do crescimento. É aquela pessoa que eu tenho certeza que você conhece. A pessoa nasceu hoje e amanhã já dá sinais de que está preparado, pronto e maduro. Eu me converti agora, eu já subo no púlpito, eu já me tornei um cristão modelo. Irmãos, pular fases do amadurecimento é um risco, porque não há cristão maduro sem passar na escola do discipulado, obediência, aprendizado e humildade. Porque quem não aprende não ensina. Quem cessa de aprender, cessa de ensinar. Essa figueira pulou uma fase, tinha folha antes de fruto. Você não pode construir uma casa do telhado. E você também não pode pensar que você jogar dinheiro em uma fundação que ninguém vê é jogar dinheiro fora. Você precisa passar pelas fases naturais da vida. Há cheios de neófitos pregando nas igrejas. Eles não leram a Bíblia uma vez, e eles pregam para lá, prega para cá, prega para lá. Ele é um neófito, ele é um bebê. E esses estão por aí ensinando as pessoas algo que eles nem sabem.
Nem sabem, irmãos, há determinadas fases que não estão na vitrine e nem arrancam aplausos de ninguém, porque você aprende sozinho e de joelhos. O que dá músculo, o que dá tutano para nós, não é aquela refeição especialíssima que fazemos de vez em quando, mas é aquele arroz e feijão que você come todos os dias na sua casa. Isso é o que vai fazer você e a mim crescer. São essas coisas que nos fazem crescer. Pastor, eu tenho chorado, digo com todo o meu coração, eu tenho chorado, porque quantas pessoas que não têm mais condições de aprender, de crescer, de virem uma escola bíblica dominical, ou até então de ler a Bíblia, porque elas dizem, eu não preciso mais aprender. Meu irmão, em nome de Jesus, não diga isso. Pessoas que não frequentam uma escola bíblica, porque dizem, eu já estudei isso, eu já sei. Sabe nada, não pule fases. Você e eu somos bebês, nós precisamos ouvir. Nós precisamos acordar no domingo de manhã e vir à escola bíblica dominical, porque quanto mais você sabe que você não sabe. Eu amo Paulo, e não é o Paulo da esquina aqui, ó, não é o Paulo da esquina, é o apóstolo. Ele está preso e prestes a ser degolado em Roma, e ele escreve a sua última carta, é 2 Timóteo. E lá no capítulo 4, no verso 13, ele diz algo maravilhoso. Timóteo, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade na casa de Carpo, assim como os livros, e especialmente os pergaminhos. Aqui há uma lição bendita. Ele nos diz em outras palavras, eu, o maior apóstolo da Bíblia, estou prestes a ser degolado em Roma, mas trago os livros e os pergaminhos. Eu ainda tenho muito a aprender. Se o maior apóstolo, o maior pastor diz uma coisa dessa, irmãos, e nós, em nome de Jesus, não pule fases. Não tente tirar diploma de doutorado na vida cristã, porque nessa vida, você e eu somos eternos aprendizes, e louvado seja Deus por isso. Terceiro, essa figueira é um símbolo daquelas que atraem a atenção dos outros. Diz o texto paralelo que lemos em Marcos 11:13, que vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia figos. Deixa eu chegar mais perto. Deixa eu ver se há alguma coisa ali. Não era tempo de figos. E aquela figueira estava mais bonita, mais viçosa, mais atraente do que as demais. E todas as pessoas que passaram por aquele caminho conseguiam vê-la. O que significa isso na vida espiritual? Há um grande perigo de algumas pessoas tocarem trombeta de alguns frutos que não possuem. De fazerem como aquele fariseu de Lucas 18:11. Senhor, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Olha a oração do homem. Eu não sou como eles. Essa figueira é um símbolo de profissão de fé, não apenas mentirosa, e sim de ostentação. Por que Israel caiu? Porque Jesus mandou essa figueira secar? Porque na verdade Israel estava morrendo, mas manteve a pompa. O povo estava em pecado, mas mantinha-se o ritual. O povo estava desviado da verdade, mas manteve a aparência. O povo se reunia no templo, mesmo no seu pecado, na sua rebelião e na sua transgressão, e diziam: templo do Senhor, apenas para permanecerem nos seus pecados. Oravam, ofertavam, mas o coração estava longe de Deus. Havia ritual, mas não havia vida. Falavam uma coisa e viviam outra. Segunda verdade, escutem: uma profissão de fé sem vida será certamente inspecionada pelo Senhor Jesus. O versículo 19 de Mateus 21 diz assim: e aproximou-se
dela. O primeiro Adão no Éden foi para a figueira procurando folha. O segundo Adão foi para a figueira procurando fruto. O primeiro Adão queria esconder-se atrás da folha da figueira. O segundo Adão queria alimentar-se do fruto da figueira. Esse é um alerta para você e para mim. Jesus está vindo até nós. Sinta Ele aí. Sinta, Ele está vindo até você e a mim, abrindo esses galhos e mexendo com toda essa aparência, procurando encontrar em nós frutos. Ele está aí, ó. Irmãos, e Ele mexe na figueira, Ele mexe, a figueira é linda por fora, linda, cheia de folhas, e Ele apalpa a figueira, apalpa, e Ele procura frutos. Frutos. Ele não se contenta com doutrina sem vida. Ele não se contenta com fé sem obras. Ele não se contenta com palavras sem prática. Ele quer fruto. Ele não se contenta com aparências. Irmãos, Jesus não está nem aí para aparências. Se você parecer bonito demais perto de outras pessoas, espere, Ele vai até você procurar frutos. Essa figueira chamou a atenção do Criador, e Ele foi até ela. Irmãos, Ele está aqui entre nós. Ele sonda a igreja, nós cantamos. Ele sonda. Amado, Ele está aqui no meio de nós, e cada um de nós é uma figueira, e Ele está nesse exato momento procurando frutos. Há frutos aí, há frutos em nós. Jesus olhou para a figueira, e Jesus olha para as igrejas. Ele olhou para a igreja de Éfeso em Apocalipse 2:3 e diz: conheço as tuas obras, o teu labor e a tua perseverança. Porém ele diz no versículo 4: eu tenho porém contra ti, porque você abandonou o teu primeiro amor. Aqui é uma lição dura. Deus está mais interessado em quem você é do que naquilo que você faz. Porque aquilo que você fizer, se não tiver intimidade com quem lhe chamou, Ele não recebe as suas obras. Deus está mais interessado no joelho dobrado do que fazer por fazer, sem intimidade com o que lhe chamou para fazer. Escutem isso, por favor, em nome de Jesus. Cantar por cantar para Deus não vale nada. Eu preciso ter intimidade com Deus, e você também. Não basta pregar bonito e recitar 1000 versículos de cor. Deus diz: e daí? Eu não me deleito em você. Nossa, como ele pega bem, é o apóstolo Paulo na terra. Talvez Deus diga: e daí? Ele não tem intimidade comigo? Irmãos, faça o que Deus lhe chamou para fazer, mas o joelho vem antes. Jesus olhou para a segunda igreja, a igreja de Esmirna, e disse em Apocalipse 2:9: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Olha como nós nos enganamos às vezes. Nós achamos que a beleza de uma igreja está no seu templo e no seu orçamento, e não está. A riqueza de uma igreja está na qualidade de vida dos seus membros. A igreja se achava pobre, mas Deus disse: não, tu és rica. Ele sonda a igreja, Ele vê as igrejas. Terceiro, ele olhou para a igreja de Pérgamo em Apocalipse 2:13 e diz: conservaste o meu nome e não negaste a minha fé. Lá estava Antipas, um mártir que foi queimado vivo em praça pública, dentro de um boi incandescente. Esse era o pastor de Pérgamo, e ele morreu dando glórias. Ele não morreu murmurando. Só que nessa mesma igreja, onde um morreu dando graças,
havia o trono de Satanás, e alguns estavam se pervertendo do caminho. Ele olhou para a igreja de Tiatira, em Apocalipse 2:19, e diz: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, e as tuas últimas obras são mais numerosas do que a primeira. Que igreja fabulosa! Que igreja espetacular! Porém no versículo 20 ele diz: eu tenho contra ti, porque vocês estão tolerando Jezabel. Pastor, que coisa louca! Uma igreja dessa, com todas as qualificações, permitia que Jezabel subisse no púlpito e pregasse. E quanta Jezabel tem pregado por aí, pastora? Diz para mim, a senhora que tem andado por aí, quanta Jezabel ensinando nos púlpitos. Ele conhece a igreja dele, não é nossa. Ele olhou para a igreja de Sardes em Apocalipse 3:2 e diz: Sardes, ó Sardes, tu tens apenas nome de que vives, mas tu estás morta. Talvez uma igreja onde os milagres aconteciam a olho nu. Era uma igreja muito pentecostal, creio eu. Eles pulavam, eles enroscavam nos ventiladores, e era milagre, e era milagre. Jesus olha e diz: você está morta. Meu Deus! Vocês estão mortos. Ele olha para a igreja de Filadélfia em Apocalipse 3:8 e diz: tu tens pouca força, pouquíssima, mas eis que põe diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E detalhe, essa porta aberta não é para trocar de carro, não é para trocar de casa, não é para comprar coisas caras e tolas. Essa porta que Deus abriu era para pregar o evangelho às outras nações. Entre por essa porta e pregue de Jesus. Ele olhou para a última igreja, a igreja de Laodiceia, que dizia: eu sou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Então ele diz no versículo 17: nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cega e nu. Amado, Ele está aqui entre nós agora. Ele sonda a minha vida, Ele sonda a sua vida, e Ele procura frutos. Deus não se contenta com folhas, Ele quer fruto. E por que fruto e não folhas? Olha o versículo 18: porque Ele teve fome. Fome. Jesus estava com fome. Meu irmão, escute algo aqui em nome de Jesus. Fome é algo que você quer satisfazer. O que Deus espera da igreja, de você e de mim, o que traz deleite em Deus, o que satisfaz a Deus, são frutos. Ele continua com fome, nada mudou. Ele está com fome, e Ele se aproxima da figueira, que somos nós nessa noite, e olha e diz: há fruto em você, para que eu coma e sacie a minha fome. Irmãos, isso é sério. Jesus tem fome. O Criador de todas as coisas olhou para a figueira e diz: eu estou com fome, eu preciso saciar a minha fome. E se Ele se aproximar de você nessa noite e encontrar folhas, não há deleite de Deus em nós. Deus não tem prazer em nós. Responda sinceramente: há fruto em você? Para que Deus sacie a fome dele, e coma e se deleite em você como um cristão nesta noite. Ele procura frutos. Frutos, irmãos. Ele está com fome, e Ele entrou por aquelas portas adentro, e Ele está passando no meio desses bancos, levantando os seus galhos, procurando fruto. Fruto. Porque Deus não se contenta com folhas, Ele quer fruto.
Uma profissão de fé sem vida não agrada ao Senhor. Uma profissão de fé sem vida será certamente inspecionada por Ele. E terceiro, e eu termino a mensagem, uma profissão de fé sem vida será duramente condenada por Jesus. Condenada. Aquela figueira estava sendo um outdoor da mentira, uma propaganda enganosa. Agora, se eu professo a fé sem a possuir, não é isso uma mentira? Se eu professo arrependimento, mas não o evidencio, não é isso uma mentira? Se eu participo da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, e vivo em pecado, eu não amo os meus irmãos, não é isso uma mentira? Se eu passo a imagem de um crente espiritual, mas eu vivo uma vida impura, não é isso uma mentira? Não é isso uma figueira cheia de folhas e sem fruto? Eu acho interessante Mateus 3,8. Diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E o que é isso? Não é arrependimento e novamente arrependimento. É arrependimento e fruto de arrependimento. É mudança de vida, irmãos. Se você se arrepende, deve gerar fruto de arrependimento. Então Jesus come do fruto e sacia a sua fome, e você muda de vida. Porque há pessoas que pedem perdão a Deus na certeza de que vão cometer os mesmos pecados novamente. Não há mudança de vida. Onde estão os frutos? Há uma canção do Diante do Trono que eu amava ouvir. Ana Paula Valadão escreveu: eu quero ver a sua fé em obras. Me mostre, por favor, onde estão os frutos, e eu os comerei. Olha que coisa linda! Onde estão os frutos? Eu os comerei. Eu quero ver o teu amor tão cantado, diz ela, Cristo em vós. Onde estão os frutos, irmãos? Eu chorei escrevendo essas coisas todas, porque isso é forte. Isso aqui não é para o mundo, isso é para a igreja. Deus primeiro trata a igreja, depois Ele chama o mundo através de nós. Se eu não tenho frutos, é perigoso eu atrair alguém pelas folhas. Isso é pecado. Escute o que Deus está falando aqui em nome de Jesus. E o que acontece? Diz no versículo 19 de Mateus 21 que Jesus condenou a árvore. Diz Marcos 11:21 que Ele amaldiçoou a figueira. Amaldiçoou. Na verdade, essa figueira já era uma maldição, porque ela dizia ser aquilo que ela não era. Amados, e quando nós dizemos que somos alguém que nós não somos, isso é uma maldição para você e para mim. Isso é muito sério. Isso é missões. Nós precisamos olhar para nós nessa noite. Meu irmão, no dia do juízo, sabe qual será a pior sentença? É a de Apocalipse 22:11. Quando o próprio Deus vai dizer no juízo: continue o injusto fazendo injustiça, e continue o imundo ainda sendo imundo. No dia do juízo não haverá alteração de julgamento. Aquilo que eu vivi nos meus dias aqui, eu viverei depois que o meu coração parar de bater. Nós não cremos em universalismo, que no final Deus vai dar um jeitinho e todo mundo vai ser salvo. Não! Os salvos serão aqueles que viveram uma vida com Deus, creram em Deus e deram frutos para Deus. Que coisa é essa que no final até Satanás vai ser salvo? Eles são os loucos. Deus está chamando você e a mim. Aqueles que viveram apartados de Deus só poderão ouvir essa sentença: apartai-vos de mim. Apartai-vos.
Ele diz em Marcos 11:14: nunca mais alguém coma fruto de ti. Meu irmão, não existe sentença mais grave do que essa, e isso deveria nos levar a uma vida de temor e de tremor, do que Deus chegar ao ponto de dizer: chega, basta, transbordou o cálice, eu vou entregar você a você mesmo. E aí nós entendemos Romanos 1, 24, 26 e 28. Paulo diz: Deus entregou tais homens, Deus entregou tais homens, e Deus entregou tais homens para quê? Para fazerem a vontade deles. Irmãos, não existe nada pior, escutem, em nome de Jesus, nada pior do que Deus chegar para você e dizer: é isso que você quer? Seja feita a tua vontade. Você está morto. Irmãos, o pé de Deus, escutem, essa mensagem vai por DVD e por aí afora. Quem está me ouvindo, segura aí. Deus, Ele está com o pé no freio da humanidade. O homem pisa no acelerador e Deus está com o pé no freio. Uma hora Ele tira o pé do freio e diz: faça o que você quer. Viva como Rick Martin, viva a vida louca, viva a sua vida, pode viver. Quem somos nós para ouvir isso de Deus? Deus faz isso com alguns. Viva a sua vida, viva, 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 viva toda ela. Irmãos, pior é entregar o pecador ao fogo do seu coração, preparando-o para o fogo do juízo. Deus tem feito isso com alguns. Queime essa chama, queime no seu coração. Não é a chama de Deus. Queime essa chama da perversidade, queime, e essa chama vai preparar você para o lago de fogo eterno. Queime. Deus me disse: pregue e ore, e abra a tua boca, que eu irei dizer, porque aquela igreja é minha, e pessoas que estão lá são minhas, mas eu não tenho visto fruto neles. Ouça a voz do teu Criador. Isso não é voz do diabo, é voz de Deus, irmão. Satanás quer que você morra e que você vive a sua vida acomodada. Deus não. Mova-se, mova-se e deem frutos, e eu os comerei para minha própria glória, diz Deus. Deus estava sentenciando ali a religião judaica, e Ele colocou o machado na raiz. Irmãos, nós podemos enganar a homens por pouco tempo, mas a Deus ninguém engana. Como está a sua consciência nessa noite? Há fruto em nós. Ele não quer folhas, Ele não tolera folhas, Ele quer fruto, fruto, fruto. Amados, eu estou sentindo tanto Deus aqui, vocês não têm ideia. Vocês estão muito calados, mas Deus está aqui. Você pode sentir Ele procurando frutos em você? Você é espiritual para sentir? Você consegue ouvir o barulho dos galhos, Ele mexendo os galhos nessa noite e procurando frutos? Ele está com fome, e Ele está aqui. Sinta Deus aqui, irmão, em nome de Jesus. Escute os galhos mexerem, escutem. Ele está aqui, e Ele está procurando frutos. Ele está com fome, e nós somos uma figueira nessa noite. Eu quero terminar essa palavra com uma tônica de esperança. Escutem. Diz Lucas 13, a partir do versículo 6, que um homem plantou uma figueira no meio de uma vinha, ou seja, figos
no meio de uma barreira de uvas. E diz o verso 7, que durante 3 anos, ele procurou figos e não encontrou, e diz: por que ainda ocupas o lugar aí inutilmente? No verso 8 ele diz: não, Senhor, deixa que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Sabe o que Deus nos diz? Ele é o Deus da segunda chance, e Ele está aqui nessa noite. Louvado seja Deus. Ele disse assim: ó, vamos dar mais um tempo, vamos escavar ao redor, quem sabe dar frutos. Escave, abra aí, abra ao redor, abra, escave aí, e põe estrume, ponha, porque eu não quero cortá-lo. Eu não quero que ele seja condenado. Irmão, o desejo de Deus é que você seja salvo, mas você e eu precisamos dar fruto. São frutos para a glória de Deus. Se você não está produzindo fruto que o Senhor quer na sua vida hoje, Deus está lhe dando mais uma chance. Essa palavra é para você, não é para a pessoa que não está aqui. Ele olha para você e diz: vamos dar mais um tempo. Quem sabe, irmão, Deus não está lhe dando mais uma chance para você refletir sobre o seu cristianismo e sobre a sua prática cristã. É arriscado demais viver de aparência. É arriscado demais. Porque homens enganam homens, mas homens não enganam os Deus dos homens. Não. Homens são facilmente enganados, que não têm discernimento espiritual. Mas se ele tiver discernimento, ele vê as coisas rápido. Ele é enganado por pouco tempo, mas o Deus deles não o é. Talvez você entrou aqui essa noite e você se sente uma vara seca, prestes a quebrar. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que Deus pode fazê-lo florescer outra vez, outra vez, outra vez, outra vez e outra vez. Números 17:8 diz que a vara de Arão floresceu, e Deus foi glorificado por amor à sua alma. Não prossiga mais com uma figueira que tem apenas folhas, mas que tenha frutos. Tome uma medida hoje, amanhã pode ser tarde demais. Vamos orar. Você consegue ficar de pé? Amado, o melhor vem agora. É agora. Você está aqui porque Ele o trouxe aqui. Alguns estão aqui dentro e nem queriam vir, mas vieram porque Deus nos ama. Irmão, Deus nos ama. Lá no final de 2009, quase acabando o seminário, era a última matéria e nós estávamos indo embora. E Deus me disse: escreva algo aí. Eu disse: pois não. Deus nos ama como somos, mas nos ama demais para nos deixar como estamos. Ai, Senhor. Irmãos, eu chorei tanto essa semana. Nós temos vivido uma vida distante de Deus. E Deus está aqui nessa noite. Ele procura frutos e Ele não tem encontrado.
Talvez você entrou aqui pensando em desistir, meteu o pé em tudo. Esse negócio de cristianismo é uma balela. Deus te chama a voltar, a voltar, a voltar e a dar fruto para a glória de Deus. Eu quero orar por você. Eu não sei quantas pessoas vão vir aqui à frente, mas meu irmão, em nome de Jesus, ouça, essa não é a minha voz. Deus chama vocês a se prostrarem. Olha, deixa eu dizer algo a vocês. Eu nem chamei, é assim que Deus faz, eu nem chamei. Eu não chamei. Meu irmão, em nome de Jesus, se faltar lugar aqui, se ajoelhe aí no seu lugar. Por favor, chore a Deus. Chore ao Senhor. Meu irmão, Deus está aqui e Ele procura fruto em nós. Ele quer fruto. Ele está aqui. Vamos orar ao Senhor. Irmãos, essa é uma noite espetacular daquilo que Deus está fazendo. Nossa, quantos frutos vocês conseguem ver? Quantos frutos vão saciar a fome do Criador? Meu irmão, volte-se para Deus e diga a Deus: eu não quero viver mais a vida que eu vivia antes. Senhor Deus, aqui estamos nós. Nós somos tão frágeis, Senhor, tão frágeis, mas Tu és grande. Pai Celestial, aqui estão pessoas prostradas, rendidas, não aos pés de homens, mas aos pés daquele que faz novas todas as coisas, todas. Deus, o Senhor tem dado tempo para nós, tempo, tanto tempo, e o Senhor nos chamou aqui essa noite para vivermos uma vida ímpar, e uma vida que frutifique ao Senhor. Pai Celestial, que o Senhor coloque estrume ao redor dessa figueira e que ela produza para a glória do Teu próprio nome, Senhor. Frutos viçosos e lindos possam sair, e que o Senhor se aproxime dessa figueira e mexa os galhos e encontre frutos, e o Senhor coma, sacie, Deus, a Tua fome dos frutos que serão gerados aqui, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Faz essa vara florescer outra vez, para a glória do Teu próprio nome, Senhor. Nós somos Deus, e eu profetizo vida sobre cada figueira que está aqui nessa noite. Vida para a glória de Deus. Receba a vida do Senhor, receba um fôlego novo, um sopro novo do Senhor, que Ele o encha com o Espírito Santo dEle, e você dê frutos para a glória de Deus. Frutos, olha os frutos, sacie-se, Pai, diante de cada um de nós, sacia a sua fome. Nós Te louvamos, porque o Senhor nos trouxe aqui, e algo novo
Algo poderoso da parte do Senhor está acontecendo aqui nessa noite. Você que está aqui, levante as suas mãos e glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor, agradeça-o por aquilo que Ele está fazendo aqui. Levante as suas mãos, levante, glorifique o Senhor, exalte o Senhor. Pai, te damos graças pela Tua fidelidade, pela Tua graça bendita. O Senhor nos faz viver de novo, e de novo, e de novo, para a glória do Teu nome, Senhor. Olha quanta vida, olha quantas figueiras cheias de frutos. Os frutos virão e o Senhor se saciará em cada um deles. Te damos graças pela Tua palavra, por eles terem ouvido a Tua voz. Vida sejam geradas aqui nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glorifique a Deus e dê um amém bem alto. Louvado seja Deus, aleluia. Levante-se, meu irmão, e aplauda o Senhor bem forte. Louvado seja Deus, aleluia. Receba vida do Senhor, vida em nome de Jesus, aleluia. Louvado seja Deus.